Olá a todos! Sejam muito bem-vindos. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história de um dos maiores impérios que o mundo já viu, o Império Romano. Nossa história começa por volta de 753 a.C., com a lendária fundação de Roma pelos irmãos Rômulo e Remo. Criados por uma loba, os irmãos cresceram e construíram a cidade sobre 7 colinas às margens do rio Tibre. Essa narrativa mitológica, mesmo com suas incertezas históricas, já revela a força simbólica presente desde o nascimento de Roma. Nos primeiros séculos, Roma era apenas uma pequena cidade-estado, governada por reis. A vida era simples, a população se dedicava à agricultura e à pecuária. No entanto, a ambição romana já se fazia presente. Com o passar do tempo, essa pequena cidade-estado começou a expandir suas fronteiras. Através de conquistas militares e alianças estratégicas, Roma começou a se transformar em uma potência regional. A cidade crescia, e com ela, a complexidade de sua sociedade e suas instituições. A transição de uma monarquia para uma república foi um marco importante na história romana. Esse período viu o surgimento de novas formas de governança e a consolidação de um sistema político que influenciaria o mundo por séculos. A vida cotidiana dos romanos, embora ainda centrada na agricultura e na pecuária, começou a se diversificar com o crescimento urbano e o desenvolvimento de novas profissões e comércios. A ambição romana, alimentada por uma combinação de força militar, diplomacia e inovação, pavimentou o caminho para a criação de um império que deixaria um legado duradouro na história da humanidade. Em 509 a.C., a monarquia foi derrubada, marcando o fim de uma era de reis e o início de uma nova fase na história romana. E a República Romana foi fundada, estabelecendo um sistema de governo que duraria por séculos. Esse período marcou uma nova era para Roma, caracterizada por um crescimento significativo em poder e influência. O poder passou a ser exercido por diferentes órgãos, como o Senado, composto por membros das famílias mais influentes, que desempenhavam um papel crucial na tomada de decisões, e as assembleias, que representavam os cidadãos, permitindo uma participação mais ampla na política. A República Romana, porém, era marcada por conflitos internos, que frequentemente ameaçavam a estabilidade do governo. A luta pelo poder entre patrícios, a elite tradicional, que buscava manter seus privilégios, e plebeus, a classe popular, que lutava por mais direitos e representação, resultou em revoltas e mudanças sociais significativas. A criação da Lei das 12 Tábuas, o primeiro código de leis escrito de Roma, foi uma vitória para os plebeus, garantindo-lhes direitos básicos e proteção legal. A expansão territorial, iniciada ainda na fase monárquica, intensificou-se durante a República, levando Roma a se tornar uma potência regional. Através de um exército poderoso e organizado, Roma conquistou a Península Itálica, consolidando seu domínio sobre a região, derrotando povos como os samnitas e os etruscos, e estabelecendo as bases para futuras expansões que levariam ao vasto Império Romano. A sociedade romana era complexa e hierarquizada, com uma estrutura social bem definida que influenciava todos os aspectos da vida cotidiana. No topo estavam os patrícios, elite política e econômica, donos das terras e dos privilégios. Eles desempenhavam papéis importantes no governo e na administração do império. Abaixo, os plebeus, que compunham a maior parte da população, dedicando-se ao comércio, artesanato e agricultura. Eles eram essenciais para a economia romana, fornecendo bens e serviços necessários para a vida urbana. Na base da pirâmide social estavam os escravos, provenientes de guerras e conquistas. Eles realizavam trabalhos pesados e domésticos, e sua condição variava de acordo com o tratamento de seus senhores. A vida em Roma era vibrante e cheia de atividades. As ruas eram movimentadas, com pessoas de todas as classes sociais interagindo e negociando.
Nas cidades romanas, como a própria Roma, a vida social era agitada. Havia uma variedade de eventos públicos, desde jogos e espetáculos até debates políticos e religiosos. As pessoas se encontravam nos fóruns, praças centrais onde se concentravam os principais edifícios públicos, como tribunais, templos e mercados. Esses locais eram o coração da vida pública e política. A cultura romana era rica e diversificada, influenciada por diferentes povos conquistados. Essa mistura cultural resultou em uma sociedade dinâmica e inovadora. Os romanos se destacaram na literatura, com autores como Virgílio e Ovídio, cujas obras são estudadas até hoje por sua profundidade e beleza. Na filosofia, com pensadores como Sêneca e Marco Aurélio, que deixaram um legado duradouro de sabedoria e reflexão sobre a vida e a ética. E na arquitetura, com a construção de grandiosos monumentos, como o Coliseu e o Panteão, que ainda hoje impressionam pela sua engenharia e beleza. Esses edifícios são testemunhos da habilidade e criatividade dos romanos. O exército romano era a espinha dorsal do império. Disciplinado, organizado e bem treinado, era composto por legiões, unidades militares formadas por milhares de soldados. A disciplina férrea, o treinamento rigoroso e a promessa de terras após o serviço militar faziam do exército romano uma máquina de guerra implacável. A expansão romana foi impulsionada por diversos fatores, como a busca por terras férteis, recursos naturais, controle de rotas comerciais e, claro, glória militar. As conquistas romanas se estenderam por grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. A expansão, porém, trouxe consigo novos desafios. A gestão de um território tão vasto e a integração de diferentes povos e culturas se mostraram tarefas complexas. Ascensão e queda. Glórias e crises de um império. Ao longo de sua história, Roma vivenciou momentos de glória e também de crise. As guerras púnicas contra Cartago foram um marco na trajetória romana. Após 3 conflitos sangrentos, Roma saiu vitoriosa, consolidando seu domínio sobre o Mediterrâneo. As guerras púnicas, porém, revelaram um novo tipo de inimigo. Aníbal, general cartaginês, atravessou os Alpes com elefantes, desafiando a lógica militar da época. A vitória final sobre Aníbal, entretanto, demonstrou a resiliência e a capacidade estratégica de Roma. No século I a.C., Roma se encontrava em meio a uma grave crise política e social. As desigualdades sociais, a corrupção e a disputa pelo poder entre generais ambiciosos levaram a uma série de guerras civis. Júlio César. Ascensão, declínio e o fim da República. Em meio à crise da República, surge a figura de Júlio César, um general brilhante e estrategista nato. Suas conquistas militares na Gália, atual França, aumentaram ainda mais sua popularidade e poder. Após vencer a guerra civil contra Pompeu, César se tornou ditador vitalício de Roma. Suas reformas políticas e sociais, como a criação do calendário juliano, ainda utilizado atualmente, deixaram marcas profundas na história. A ascensão de César, no entanto, despertou a ira de seus opositores. Em 44 a.C., ele foi assassinado por um grupo de senadores que temiam a instauração de uma nova monarquia. A morte de César marcou o fim da República e o início do Império Romano. Declínio e queda do Império Romano. Fatores internos e externos. Após a morte de César, seu sobrinho neto, Otávio, mais tarde conhecido como Augusto, assumiu o poder. Iniciava-se então o período conhecido como Pax Romana, 2 séculos de relativa paz e prosperidade. O Império Romano, porém, não era invencível. A partir do século III d.C., uma série de crises internas e externas abalaram suas estruturas. A corrupção, a instabilidade política,
A pressão dos povos bárbaros nas fronteiras, a crise econômica e a peste contribuíram para o declínio do império. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo general bárbaro Odoacro. A data marca simbolicamente a queda do Império Romano do Ocidente. O legado romano. Influência. Através dos séculos. Apesar de sua queda, o legado do Império Romano se faz presente até os dias de hoje. O direito romano, base de diversos sistemas jurídicos modernos, a língua latina, que originou o português, espanhol, italiano e francês, a arquitetura romana, com suas construções imponentes e funcionais, são apenas alguns exemplos da influência romana em nossa cultura. O Império Romano nos deixou um legado de organização social, administrativa, política e cultural. Suas conquistas e seus erros nos servem como aprendizado, mostrando a grandeza e a fragilidade das civilizações. E assim termina nossa jornada pela história do Império Romano. Espero que tenham apreciado a viagem. Até a próxima!